Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez bem-vindos. Hoje a gente vai começar o capítulo 14 da Era das Revoluções do Hobsbawm, finalmente. Capítulo que fala basicamente sobre as artes na época da dupla revolução. No vídeo de hoje nós veremos os seguintes temas. O período da Revolução Dupla, em 1789 e 1848, foi um período de florescimento das artes em diversas formas, como literatura, música, pintura e arquitetura. Este renascimento cultural foi impulsionado pelo impacto da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, que influenciaram a experiência e os estilos de criação dos artistas. Os artistas desse período estavam profundamente envolvidos em questões públicas e atuando como críticos sociais. O vínculo entre assuntos públicos e as artes foi especialmente evidente nos países em que a consciência nacional e os movimentos de libertação estavam em ascensão. Você caiu aqui de paraquedas e não entendeu nada, cara. Eu estou fazendo um resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm. Se você veio aqui por conta do livro, tem uma playlist aqui no canal, vou deixar aqui em algum lugar para você poder ver, tá tudo separadinho por capítulos e partes. Se por acaso você veio aqui por conta de algum desses temas que eu acabei de falar, eu espero que o conteúdo também possa te dar uma moral, possa te ajudar. Bom, eu estou olhando para baixo porque o conteúdo está aqui na minha frente do computador. Eu vou dar uma lida no resumo e vou trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo do resumo. Tranquilão? Sem mais enrolações, simbora para a leitura, o 14º capítulo, né? As artes. No período da Revolução Dupla, que abrange meio século e inclui figuras proeminentes como Beethoven, Schubert, Goethe, Dickens, Dostoiévski, nossa, é minha pronúncia horrível, tá? Dostoiévski, Verdi, Wagner, Goya, Pushkin e Balzac, não sei a pronúncia certa, houve um notável florescimento das artes. Este renascimento cultural foi impulsionado pela ressurreição e expansão das artes, atraindo um público erudito em toda a Europa. Em diferentes momentos destacam-se marcos culturais, como as baladas líricas de Wordsworth e Coleridge, obras de Goethe, Schiller, Handel, Beethoven e criações artísticas de David e Goya. Ao longo dos anos, o panorama cultural continuou a se expandir, abrangendo diversas formas artísticas e países. Em 1824 a 26 surgiram novos romances de Walter Scott, poesias de Leopardi, obras de Victor Hugo, Alfred e Vigny, e a introdução de Eugene Onegin e Pushkin. Em 1834-36, a Rússia viu obras como o Inspetor-Geral de Gogol e a Dama de Espadas de Pushkin, enquanto na França destacaram-se o Pai Goriot de Balzac e trabalhos de Musset, Hugo e outros. A música viu a criação de óperas na Itália e obras de Chopin na Polônia. A difusão artística entre as nações foi notável, com contribuições significativas na Rússia, Polônia, Hungria e América. Galera, minha pronúncia é horrorosa, então por favor, deem um desconto. A pronúncia é muito ruim, mas eu tô tentando. Durante esse tempo, mais ou menos uns 50 anos, né, rolou uma vibe de revolução cultural, onde pintaram várias figuras fodonas, né, como Beethoven, Schubert, Goethe e outros caras, esses muitos caras aí que eu pronunciei o nome tudo errado. Teve uma explosão de arte, mano, com todo mundo botando a criatividade pra rolo. Foi uma época em que a galera resolveu botar pra fora, né, todo
essa criatividade, essa expressão artística que eles tinham guardados, né? Nessa época, cara, rolou tipo meio que um renascimento cultural, com as artes ressurgindo e se expandindo, conquistando um público assim mais chiquezinho, né? Por toda a Europa, né? A classe média tava se inclinando cada vez mais às artes, né? A parada não parou por aí. Com o tempo, o cenário cultural ele cresceu bastante, ele basicamente só cresceu, né? E aí começou a abraçar várias formas diferentes de artes em diferentes países. A parada, assim, se expandiu muito rápido, exponencialmente, né? Música também estava muito bem, né? Pô, óperas na Itália, e como diz aqui no resumo, né? Composições de Chopin na Polônia, era referência, né? A troca de arte entre os países foi uma parada assim foda, né? Os artistas dos países, eles estavam tendo essa troca, né? Com a Rússia, a Polônia e a Hungria, né? Pô, até na América, né? Dando contribuições. Foi uma parada muito maneira, né? Foi uma época assim de fervo cultural, por assim dizer, com gente criativa de todo canto, pô, arrebentando. Duas observações se destacam a partir desses eventos culturais. A primeira é a extraordinária disseminação dos acontecimentos artísticos entre as nações, algo inovador na primeira metade do século XIX. A literatura e a música russas, assim como outras culturas literárias recém-criadas, emergiram como forças mundiais. O sucesso imediato e duradouro de figuras como Pushkin, Mickiewicz e Petroev, não sei se é assim que pronuncia, evidencia a amplitude e a influência dessas expressões culturais. Bom, lá na metade do século XIX, né, rolou o boom cultural que eu acabei de falar. A literatura e a música russa, né, junto com outras culturas, começaram a bombar por todo o canto do mundo. Caras que desenvolveram arte em vários âmbitos, eles ficaram assim famosões na hora, né? E continuaram sendo lembrados. Não foi aquela parada só de momento, não foi o hit de carnaval que chega, tem aquele boom e depois some. Não, os caras ficavam famosões assim no ato e continuavam sendo lembrados, né? Basicamente, galera, pô, foi assim, meio que um arraso que mostrou como essas expressões culturais eram poderosas e influentes. Elas estavam ganhando muito, muito, muito espaço. No período entre 1789 e 1848, destacam-se avanços artísticos em diversas formas, como na literatura, com imortais como Stendhal, Balzac, Jane Austen, Dickens, Thackeray, as irmãs Brontë, Gogol, Dostoiévski e Turgenev. Péssima pronúncia. A música presencia um desenvolvimento surpreendente, com compositores como Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin e Liszt, dominando o repertório padrão de concertos. A pintura britânica, liderada por J.N. W. Turner e John Constable, atinge níveis de maestria superiores ao século XVIII, enquanto a pintura francesa é tanto nome de pronúncia que eu erro, já está embolando toda a minha cabeça já. Retomando, enquanto a pintura francesa, com artistas como, vai ser no PTR, J.A.L. David, Jericho, isso, Ingres, Delacroix, Dumier e Courbet mantém sua eminência. No entanto, a pintura italiana declina e a alemã não alcança triunfos das outras formas artísticas. Rolou um verdadeiro boom de talento artístico. Isso aí eu já estou falando
já há algum tempinho. Na literatura, né? Teve inúmeras feras. Na música, foi o festival de gênios, né? Alguns deles, Mozart, Beethoven, Chopin, dominando. Esses caras aí, impossível não ter ninguém ter ouvido falar deles. Eles são tão famosos que até o nome deles eu sei pronunciar, pra vocês terem ideia. A pintura britânica superou os artistas do século XVIII. A cena francesa também mandou bem, mantendo os seus estilos em alta. Já a pintura italiana, né, deu uma caída. E a alemã, né, não brilhou tanto quanto nas outras formas de arte. O florescimento ou declínio artístico nesse período é atribuído ao impacto da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. A sociedade burguesa resultante dessas revoluções influencia a experiência e os estilos de criação dos artistas. A relação entre os artistas e a sociedade é marcada pela inspiração da Revolução Francesa e pelo horror da Revolução Industrial. Os artistas desse período estão profundamente envolvidos em questões públicas e atuando como críticos sociais. Mozart compõe uma ópera propagandística. Beethoven dedica a heróica a Napoleão. Dickens escreve romances contra abusos sociais. Dostoiévski é condenado à morte por atividades revolucionárias. E Balzac cria a comédia humana como um monumento de consciência social. A arte e a política estão intrinsecamente ligadas, e até mesmo a música é considerada como manifesto político nesse período. Os artistas comprometidos com questões sociais florescem, enquanto aqueles que se mantêm alheios veem o declínio de sua arte. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial influenciaram diretamente as artes. O lance é que a sociedade que brotou dessas revoluções afetou os artistas assim pra caramba, cara. Eles estavam super ligados em questões sociais, criticando a sociedade burguesa que surgiu, inspirados pelas ideias da Revolução Francesa e pelos horrores da Revolução Industrial, né? Foram as principais inspirações e com muita razão. Os artistas dessa época eram tipo uma espécie de ativistas sociais, né? Mozart, que fez uma ópera para passar mensagem política. Beethoven dedicou uma música a Napoleão, né? Dickens escreveu romances contra problemas sociais. Dostoiévski, né, que quase foi pro saco por causa de atividades revolucionárias. E o Balzac, né, criou a comédia humana para ser tipo um memorial da consciência social, né? Todos esses exemplos que deram aqui, esses caras estavam diretamente ligados a questões políticas, a questões sociais. A parada é que a arte e a política estavam assim super conectadas. Quem estava na vibe de abraçar causas sociais se dava bem, mas quem ficava de boa, não queria se envolver e tudo mais, né, cara, eles meio que eram deixados de lado, né? A arte deles não era tão valorizada quanto a galera que estava envolvida nas causas sociais. No século XIX, o vínculo entre os assuntos públicos e as artes foi especialmente evidente nos países que a consciência nacional e os movimentos de libertação estavam em ascensão. O ressurgimento das culturas literárias nacionais na Alemanha, Rússia, Polônia, Hungria, países escandinavos e outros coincidiu com a afirmação da supremacia cultural da língua vernácula e do povo nativo, contrastando com uma cultura aristocrática que utilizava constantemente línguas estrangeiras. Este nacionalismo encontrou expressão cultural na literatura e na música, artes públicas que se apoiavam na rica herança do folclore. Em contraste, as artes tradicionalmente apoiadas pelas classes dirigentes refletiam menos esses renascimentos nacionais. No século XIX, alguns países onde as pessoas estavam buscando a sua identidade nacional e lutando por liberdade, a conexão entre o que acontecia na sociedade e nas artes, ela era bem clara, ela era mais profunda. Aqui os exemplos: Alemanha, Rússia, Polônia, Hungria, países escandinavos e outros lugares. A cultura literária nacional ela acabou ressurgindo.
Isso aconteceu ao mesmo tempo em que a língua e a cultura da galera desses países eram mais valorizadas, né? Em oposição à cultura aristocrática que preferia as línguas estrangeiras. Esse sentimento nacionalista ele se manifestou principalmente na literatura e na música, e buscavam inspirações, né, nas tradições populares locais, né, no folclore. Por outro lado, as formas de arte que eram apoiadas pela elite, eles não refletiam tanto, né, as mesmas características desses movimentos. Eles acabavam buscando influências externas. Durante esse período, a ópera italiana prosperou como uma arte popular, enquanto a pintura italiana e sua arquitetura enfrentavam um declínio. As novas culturas nacionais, no entanto, estavam limitadas a uma minoria letrada e às classes superiores e médias. A literatura circulava amplamente, especialmente entre as novas classes médias, enquanto o teatro alcançava milhares de pessoas. A música instrumental enfrentava desafios, exceto em países burgueses e culturalmente ávidos, como a Inglaterra e França. A pintura continuava a ser direcionada a compradores individuais, desaparecendo do público após a sua exposição inicial, embora exposições públicas fossem agora comuns. Os museus e galerias de arte, estabelecidos nesse período, apresentavam mais arte do passado do que contemporânea. Enquanto isso, a estampa, a gravação e a litografia se popularizavam, sendo incluídas em jornais. A arquitetura, com exceção de algumas construções residenciais arriscadas, continuava a depender de encomendas públicas ou privadas. A ópera na Itália estava sendo super popular, mas por outro lado, a pintura e a arquitetura não estavam indo, né, na mesma direção. As novas culturas nacionais, elas estavam rolando, mas elas eram mais coisa das classes mais abastadas. A literatura estava em alta, especialmente entre a classe média. O teatro também estava fazendo sucesso, atraindo um monte de gente, né? Agora, a música instrumental estava enfrentando algumas dificuldades, né? A menos que elas estivessem em lugares mais chiques, né, culturalmente ativos. Exemplos que foram dados: Inglaterra e França, né, que bem ou mal eram referências, né? A pintura continuava sendo apenas para compradores ricos, né? Elas acabavam desaparecendo do público depois da primeira mostra, da exposição. Porém, né, exposições públicas elas estavam sendo feitas mais frequentemente. Os museus e as galerias de arte focavam mais em exibir obras antigas do que as mais atuais, né, as contemporâneas. Enquanto isso, a estampa, a gravação e a litografia, para quem não sabe, a litografia é um método de impressão que uma imagem ela é transferida para o papel a partir de uma superfície, né, com tipo uma pedra, né? Essa superfície ela então é molhada e a tinta é aplicada. Enfim, depois dessa explicação breve, a litografia estava ficando popular, né? Aparecia mais nos jornais. A arquitetura tinha algumas casas diferentes, né? Mas eram poucas, né? Não estava muito popular, contava com projetos encomendados ou pelo governo ou por gente com grana. Pontos importantes do resumo, galera. No período da Revolução Dupla, houve um notável florescimento das artes, em diversas formas, como literatura, música, pintura e arquitetura. Esse florescimento foi impulsionado pela ressurreição e expansão das artes, atraindo um público erudito em toda a Europa. Ao longo dos anos, o panorama cultural continuou a se expandir, abrangendo diversas formas artísticas e países. A difusão artística entre nações foi notável, com contribuições importantes na Rússia, Polônia, Hungria e na América. O florescimento ou declínio artístico nesse período é atribuído ao impacto da dupla revolução.
Os artistas desse período estão profundamente envolvidos em questões públicas e atuando como críticos sociais. No século XIX, o vínculo entre os assuntos públicos e as artes foi especialmente evidente nos países em que a consciência nacional e os movimentos de libertação estavam em ascensão. Durante esse período, a ópera italiana prosperou como uma arte popular, enquanto a pintura italiana e sua arquitetura enfrentavam um declínio. Rapaziada, o início do capítulo 14 foi esse, espero que vocês estejam gostando. O tempo está curto, mas eu estou tentando gravar o máximo possível, vou ficando por aqui. Próximo vídeo, damos continuidade ao capítulo 14. Valeu, falou, até a próxima.